elas adoram. Porque elas amam o culto, elas vêm à reunião. Não é porque amam o Senhor. Aí está. Mas deixe-me ir bem rápido, porque as horas já estão ultrapassadas. Olha o versículo 6 desse mesmo capítulo 1. O filho honra seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que, está vendo aí? Temos desprezado o teu nome. O próprio texto oferece para nós a hermenêutica da interpretação. Onde é que eles não estavam honrando o nome de Deus? E não compreenderem a filiação. Se o primeiro ponto era não compreender o amor de Deus, o segundo ponto é não compreender a filiação. Não entender o que é filiação. Irmãos, todos os pontos aqui são gloriosos, são profundos para a nossa meditação. Se aqui nós estamos vendo a construção do caminho da apostasia, nós vamos estudar isso com detalhes. O que aconteceu ali no final do livro de Neemias? Porque existe um retorno à degradação, mas imediatamente Deus levanta a sua mente, sua voz profética, através de Malaquias. Então, o primeiro ponto, em que nos tem amado? A desconfiança, a incompreensão do amor de Deus. Segundo, não compreender a filiação. Filiação, irmãos, é uma posição eterna que você ganha mediante a obra da salvação, o novo nascimento. No novo nascimento, nós não nos tornamos pessoas meramente perdoadas, nós nos tornamos filhos. Filhos. Filho, espiritualmente falando, biblicamente falando, é uma posição que você não perde. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai. Ele chegou a dizer assim: pai, já que tu não morre mesmo, adianta a minha herança, quero viver minha vida. Aquele pai tinha 2 filhos perdidos, um dentro de casa e um fora de casa. O que saiu gastou tudo, esbanjou, mas o pai continuou esperando ele. O pai reservou aquele novilho para ele. Quando ele voltou, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. Porque filho é uma posição que nós não perdemos. Mas aqui eles estão dizendo algo muito sério. Em que temos desprezado o teu nome? Onde é que nós temos te desonrado? Aqui o assunto é filiação. Vamos para o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, não carece de detalhes. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um dos fundamentos da doutrina prática, ou da vida prática da igreja. Da vida prática. Mesa do Senhor. Capítulo 2, versículo 17. Tendes enfadado, cansado o Senhor com as vossas palavras. Todavia dizeis, em que te havemos enfadado? Nós estamos te cansando. Nós estamos tirando o teu prazer, seria a frase mais próxima do texto original. Em que nós estamos tirando o teu prazer, a tua satisfação? Estamos te cansando. Em que? Nisso que dizeis, todo o que faz o mal é bom aos olhos de Jeová. E nesses tais ele se deleita. Onde está o Deus do juízo? Aqueles estão desconfiando do caráter de Deus. Aqueles estão tocando no assunto da justiça de Deus, como se Deus fosse conivente com o pecado. Porque existe uma frase que diz assim: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sim, irmão, mas quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Então, muito cuidado com essas frases. Parece bonitinha, parece uma frase, mas ela pode ser uma frase que generaliza a justiça e a graça de Deus. E é isso que eles estão dizendo. Vamos para um outro ponto. Capítulo 3 e o versículo 7.
Desde os dias de vossos pais, vós tendes desviado das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Capítulo 3, versículo 7. Tornai para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que nos tornaremos? Aqui você vê o amor persistente de Deus, mas a apostasia é tão grande que eles estão perguntando, como temos que tornar, em que, onde é que nós temos que tornar, ou retornar? Por quê? Porque a apostasia cega os nossos olhos espirituais, a apostasia, ela destrói a nossa vocação celestial. Aqui nós vemos um povo equivocado. O Senhor diz, desde os dias de vossos pais, vos tendes desviado das minhas ordenanças, vocês não têm guardado. Esse é um ponto muito delicado, porque justamente, talvez, o que você vai ver em Neemias, no capítulo 12, o que aconteceu ali? Eles começaram a profanar a casa do Senhor, o santuário. Aquilo que Deus disse para que não houvesse nenhuma união com os amonitas, com os moabitas, os descendentes de Ló. Os moabitas e os amonitas eram os grandes inimigos do povo de Deus. Sabe o que Neemias vai encontrar? Vai encontrar este povo, não só dentro da casa do Senhor, mas que dentro do santuário havia lugar reservado para eles. E muitos casamentos mistos havia entre eles. Num período de 1 ano, eles conseguiram profanar a casa de Deus. E aí depois eles perguntam, onde é que nós temos que retornar para ti? A resposta é, tira os entulhos. Irmãos, eu só estou citando de maneira muito superficial esses pontos. Vamos para o versículo 8. Acaso roubará o homem a Deus? Contudo vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te havemos roubado? Ao Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Aqui, usando as palavras do irmão Campbell Morgan, dízimos e ofertas não é uma obrigação. Deus não quer que nós façamos nada por obrigação, mas por amor, por devoção. Se a nossa entrega ao Senhor, se a nossa maneira de servir o Senhor, não é uma entrega de amor, não é uma devoção, Deus não quer que você faça nada por regra, Deus não quer que você faça nada por obrigação, Deus quer que nós o sirvamos por amor, e não por obrigação. Aí está o ponto, é nisso que eles estavam roubando o Senhor, porque este era um ato sagrado, devocional do povo, era uma forma do povo honrar o Senhor, e eles estavam desonrando o Senhor. Versículo 13, do capítulo 3, as vossas palavras têm sido audazes contra mim, diz o Senhor, contudo, dizeis, em que, talvez nas Bíblias de vocês, esse texto, diz assim, contudo, mas no texto original está assim, em que temos falado contra ti? Se você estudar todo o contexto onde está esse versículo, vai falar da blasfêmia inconsciente, é quando nós atribuímos a Deus uma falha, um pecado no seu caráter, quando existe em nós uma desconfiança, quanto à sabedoria de Deus, quanto à soberania de Deus, ou com relação à sua santidade e glória. Então, meus irmãos, aqui está 7 sentenças, o que eu quero concluir nesta palavra, que mesmo depois de haver toda aquela restauração, através de Josué, Zorobabel, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, o inimigo veio, sutilmente começou a roubar o vigor espiritual do povo, e depois que o inimigo rouba, aí nós vamos ver aqui no livro de Malaquias, 7 sentenças, que mostram como que uma escada de apostasia, que vai levando a igreja para baixo, vai levando o testemunho de Deus a experimentar novamente uma ruína, uma degradação. Por isso, irmãos, nós necessitamos que a voz do Senhor nunca se cale entre nós, que Deus sempre tenha seus atalaias, para que quando Ele vier,
ele possa encontrar um povo aguardando ele. Sabe qual é o resultado da profecia de Malaquias? É aquela pequena geração, ou aquele pequeno remanescente, que aguardava o Senhor Jesus com tanto zelo, com tanto amor, com tanta devoção. Este é o resultado desta mensagem tão gloriosa. Este livro começa assim: encargo do Senhor. Encargo, esse grande e maravilhoso encargo de Deus na vida deste homem. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe ricamente, que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos um povo adequado, que o Senhor corrija em nós o que tem que ser corrigido, que o Senhor tire de nós o que tem que ser tirado. No próximo estudo nós vamos entrar um pouco mais para dentro